Dando continuidade ao trabalho na base Contoso, agora que a gente já importou as bases e já fez relacionamentos, vamos falar um pouquinho de medidas. Bom, seguindo um pouco as boas práticas, eu costumo criar vamos dizer assim, uma pastinha aqui para agrupar as medidas. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui em inserir dados, no canto, na linha superior, eu coloco underline medidas. Por que o underline? Porque aqui ele é por ordem alfabética, então se a gente coloca o medidas, ele vai acabar sempre vindo para o final, nesse caso, ou às vezes ele vai estar no meio das tabelas. Quando a gente coloca o underline, ele já entende, por ser caractere especial, que vai ficar na parte superior. Então fica underline medidas, e eu clico em carregar. Perceba que ele vai criar underline medidas ali. Agora que a gente já começou a estruturar o nosso Power BI, o nosso arquivo, e a gente já organizou, agora a gente precisa começar realmente a criar as medidas. Então, para criar as medidas, né, o que eu vou fazer? Recapitulando um pouco, né, quando a gente olhou a base, a gente tirou algumas ideias de análise ali da base. Então, algumas das ideias, só para recapitular com vocês. A total de cidades que tiveram vendas, total de lojas, a quantidade de vendas, o custo dessa venda, o total de devoluções, ou seja, a quantidade de devoluções que ocorreram, o total de devolução em valor, ou seja, a loja vendeu e acabaram devolvendo algum produto, né, e quanto isso monetariamente afetou a loja, e o valor em desconto dado nesse determinado período. Depois a gente tem outras análises que são um pouco mais complexas, que é o ticket médio daquela loja ou daquela região, o faturamento, ou seja, quanto foi vendido, né, e aí a gente precisa remover, nesse caso, nessa análise, a gente quer remover a parte do desconto para a gente entender o quanto a loja realmente faturou. E o lucro, ou seja, o valor do faturamento menos o valor do custo daquele produto. Então vamos lá. Primeiro a gente vem então trazendo o total de cidades e o total de lojas. Eu vou clicar com o botão direito aqui, nova medida. Como a gente está falando em venda, a gente tem que estar sempre olhando a fato vendas. Né? Então, o nome da medida, total de lojas. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero saber a quantidade total de lojas. Então, se eu fizer só um count na tabela de fato, eu tenho alguns registros, né, com vários IDs de loja. Então, eu estou só contando as lojas ali, meio que contando as linhas. Então, o ideal é que eu faça um distinct count. Quando eu começo a preencher a variável, o nome da função, perceba que ele já me traz algumas opções. Eu só vou pedir para vocês sempre tomarem cuidado com esse distinct count. Em bases pequenas, a performance dele é pequena, não afeta tanto. Mas em bases grandes, grande volumetria de dados, a gente tem uma perda de performance bem grande no distinct. E aí o recomendado é a gente ir para outros caminhos, como por exemplo usar um DAX um pouquinho mais avançado, que é a Summarize, ou outros tipos de análise, tá? Nesse caso aqui, então, eu quero trazer os valores distintos da loja, da quantidade total de lojas. Então, eu posso usar o store aqui. Como que eu consigo visualizar o que fez essa medida? No canto direito eu tenho visualizações, eu posso clicar aqui ó, em cartão e selecionar a medida aqui. Ó. Então ele já vai me trazer que teve 306 lojas na base. Eu ainda não tenho nenhum intervalo aqui. Seguindo então na criação de medidas, agora a gente vai fazer a contagem da quantidade de vendas que a gente teve. Então a gente vai clicar aqui com o botão direito, nova medida, quantidade de vendas. Então a gente pode fazer um count da fato e a gente pode encontrar uma chave primária na fato aqui, sales key. Então a gente tem aqui a informação da quantidade de vendas que a gente teve. E aqui, como a gente ainda não está usando nada de período, é só uma quantidade de vendas total. Perceba que aqui ele já traz um resumo aqui, né? 3.000. Para que eu possa conseguir ver os números corretos, eu venho aqui em valor do balão, nenhum. Bom, não está legal ainda, né? Porque está tudo direto aqui. Então eu clico na medida e posso pedir para ele colocar separador de milhares. Assim vai ficar mais fácil da gente fazer a leitura do número. Perfeito. Bom, dando continuidade ainda à criação das medidas, nós temos então agora a informação do custo da venda. Então a gente tem aqui, se a gente olhar a nossa fato,
Vamos voltar aqui no fato. A gente vai ter essa coluna aqui que fala Unit Cost. Então, a gente vai precisar trabalhar com a informação do custo da venda. O que é o custo da venda? É o Unit Cost, né? Vezes o Sales Quantity. A gente já tem essa informação aqui. Então, basicamente, a gente precisa só somar essa coluna aqui. Então, a gente vem aqui em nova medida. Custo da venda é igual a sum. Eu sempre costumo usar o sum x, que é uma soma linha a linha. E aí aqui, total. Perfeito. Então, agora temos o custo da venda. Agora, vamos então identificar a quantidade de devoluções que a gente tem. Então, a gente vem aqui em nova medida. Quantidade de devoluções é igual a um count da fato. Então, vamos localizar aqui return, quantidade de devoluções. Dando continuidade, então, à nossa criação de medidas, vamos então agora trazer a soma dos descontos e a soma de faturamento. Para isso, então, a gente clica com o botão direito, nova medida. Vamos colocar aqui total faturamento, que é a soma, como eu falei para vocês, eu costumo usar o SumX, na fato. Qual será que é a coluna que a gente tem lá? É o Sales Amount. Na verdade, aqui a gente não vai dar faturamento, a gente vai dar o total de vendas, que a gente ainda não tem. Perfeito? Então, a gente tem agora o total de vendas. Agora, a gente vai trazer o total de desconto para que a gente possa conseguir chegar no total do faturamento. Então, botão direito, nova medida, total, desconto. Que é, a gente pega fato, né, de referência e a gente vai, então, trazer o valor do desconto ali. Que é o discount amount. Agora que a gente já criou algumas medidas, eu quero falar um pouquinho de umas medidas um pouco mais complexas. Então, agora a gente precisa trazer o total de cidades e a quantidade de vendas que tiveram desconto. Então, primeiro a gente vai pelo total de cidades. Como que eu trago o total de cidades, né? A cidade, ela tá na Jean Store. Então, se a gente vier aqui, ó, a gente tem a informação da cidade aqui. E a gente está trazendo sempre da Fato. E o que conecta a Fato com a Store é a Store Key, certo? Então, como que, nesse contexto, a gente vai usar, a gente vai conseguir trazer a quantidade de cidades. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, nova medida. Como que eu vou saber a quantidade de cidades por venda, né? Por dia, na verdade. Então, eu venho aqui, quantidade de cidades é igual. Eu vou usar uma função de contexto que a gente fala muito e quem trabalha com BI usa muito isso, que é o calculate. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer um count, um distinct count, porque a gente precisa saber a quantidade de distintas da store. Então, a gente vai pegar um distinct count da Jean Store, mas no nome da cidade, então é o city name. E aí, a gente vai forçar o relacionamento com a fato. Então, a gente vai colocar um related table. Fazendo isso, ele vai sempre fazer a contagem distinta olhando a tabela da fato. Aqui, a nossa tabela é pequena, então a gente não precisa se preocupar tanto com performance, mas novamente eu volto a falar para vocês que o distinct count, a gente deve sempre se preocupar com relação à performance quando a quantidade de dados é elevada. Então, se eu trouxer, como que eu vou validar agora se a quantidade de cidades dentro dessa medida está correta? Eu vou clicar aqui, ó, em tabela, e vou colocar a quantidade de cidades aqui. Veja que está dando 263, mas eu vou trazer a informação de data aqui também.
Deixa eu só alterar aqui. Dessa forma, eu consigo validar, a gente vai formatar esse esquema de data aqui ainda, mas dessa forma eu consigo validar que no dia 1º de janeiro de 2007 era 197 cidades, no dia 2 é 207, e por aí vai. Então, a nossa medida aqui, ela deu certo. Perfeito, turma. Então agora, depois que a gente calculou a quantidade de vendas, o total de cidades, a gente vai para o próximo cálculo nosso, que é a quantidade de vendas que tiveram desconto. Então vamos lá. A melhor maneira da gente começar a criar algumas medidas complexas é dividindo ela em partes. Então o que a gente precisa fazer? A gente quer saber a quantidade de vendas que tiveram desconto. Então a gente já sabe a quantidade de vendas total. Agora a gente precisa então trazer a quantidade de desconto que existiu naquele período. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma medida aqui, ó, e vamos dar o nome de quantidade de descontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa olhar dentro de um contexto. Então, a gente vai ter que usar a calculate. E aí, a gente vai trazer a quantidade de vendas ali, né? A gente já tem uma variável que faz isso, né? Uma função ali que a gente já, uma medida que já faz isso, que é a quantidade de vendas. Então, a gente pode chamar ela quantidade de vendas. Então, beleza, a gente já sabe a quantidade de vendas. O que é o campo que define que teve desconto ou não? É aquele campo do discount, certo? Está lá na FATA, ó, discount amount. Então ele tem que ser maior que zero para a gente entender que teve um desconto naquela venda. Perfeito, então isso daqui já me traz a quantidade de descontos. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o valor que ele vai trazer. Pronto, então a gente já sabe que no dia 1º de janeiro a gente teve 2.925 descontos. Vamos só colocar aqui com um separador de milhares. E aí agora é mais simples, né? Então agora é só fazer esse menos esse. Então, quantidade de vendas com desconto é igual a quantidade de vendas menos quantidade de descontos. Então, esse menos esse é o valor dessa nova medida que a gente criou. Com isso, a gente finaliza a parte de medidas com alguns desafios, né? Como, por exemplo, a gente tem ainda que calcular o valor da devolução, que basicamente é a soma ali de uma coluna, né? Que vou deixar para vocês fazerem. E o lucro, que é o valor do faturamento menos o valor do custo. Tá? E aí tem outras medidas também, que aí vocês vão analisando e identificando o que mais precisa ser feito para chegar em análises legais com essa base. E aí, para finalizar essa parte das medidas, para essa tabela se tornar uma medida mesmo, a gente precisa deletar essa coluna 1. Como quando a gente criou uma tabela, a gente criou, não lembro se vocês se recordam, mas a gente não colocou nenhum valor nela, então, que era só para organizar as medidas. Então, a gente pode vir aqui e excluir. Aí agora você percebe que já mudou o ícone aqui para uma calculadora. Coisas interessantes para se fazer, tá? Depois que a gente finaliza as medidas, se a gente for aqui em relacionamento e clicar em propriedades, a gente consegue dar uma descrição para essas medidas. Eu acho que é o ideal quando a gente fala em modelos complexos e cálculos complexos, a gente sempre colocar a descrição aqui para que fique mais fácil de quem está trabalhando naquele BI fazendo a manutenção, identificar o que está sendo feito. Beleza? Bom, fechamos então essa parte das medidas e aí na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a parte visual e caminhando para o fim do nossa oficina. Qualquer dúvida é só falar.